Fala galerinha, aqui é o professor João, gravando mais uma videoaula aí para ajudar a garotada que está de quarentena. O tema da nossa aula de hoje é corrente elétrica, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se quiser se inscrever aí para dar uma força pro canal. O canal é novo, não tem nenhum objetivo de financeiro, de nada disso, é para divulgar mesmo o ensino aí para garotada, ok? Então, o objetivo dessa aula é dar uma introdução básica aí, né, no tema corrente elétrica. Eu não vou me aprofundar muito no tema porque como a gente está no ensino à distância, é mais difícil, vai surgir dúvidas, tal. Então a gente tem que ser o mais objetivo, o mais direto possível, tá? Então é dar uma ideia básica sobre o tema corrente elétrica e ver o que a garotada consegue absorver aí, beleza? Eu coloquei o vídeo aí aparecendo a minha cara bonitinha aí agora, que um pessoalzinho fez contato comigo e falou: ô professor, aparece no vídeo, pô, estamos com saudade, então tô aí, né? Vamos ver, beleza? Então, ó, corrente elétrica, né? Primeiro, o que seria corrente elétrica? Eu desenhei aí um fio, os vermelhinhos são os elétrons que podem atravessar esse fio, né? Então, o que seria corrente elétrica? É um movimento ordenado dos elétrons através do condutor, através do fio. Isso é a definição de corrente elétrica, beleza? Então tem aí, ó, os elétrons que andam dentro do fio, eles são chamados de elétrons livres, porque eles não estão muito presos no núcleo do átomo, tá? Então eles são elétrons que têm facilidade de se desligar do núcleo na substância, né? Do núcleo não, do átomo, porque o elétron, na verdade, ele não está no núcleo do átomo, né? Quem está no núcleo é o próton e o nêutron, o elétron está girando em torno, beleza? E os materiais que apresentam essa facilidade de o elétron se movimentar são os chamados condutores, né? São os materiais condutores. Exemplo aí são os metais, cobre, ouro, prata, né? Prata é um excelente condutor, tá? Se a gente não tiver elétron livre no material, olha, fiz o desenho aí, não coloquei os elétronzinhos. Eles não são condutores, eles vão ser o que? Isolante, material que não apresenta elétron livre. Então, os elétrons não vão se locomover nele. Então, exemplos são a borracha, vidro, plástico, madeira, ok? Esses são os materiais considerados aí isolantes elétricos. Alguns exemplos, tá? Então, outro conceito seria o de intensidade de corrente, né? A corrente elétrica, ela aparece na física, ela sempre é representada pela letra I. Aí tem aluno que fala: pô, professor, mas por que corrente é I? É I de intensidade de corrente, tá? Então, como é que a gente calcularia essa corrente I, né? É a quantidade de carga, cada elétronzinho ele carrega com ele uma carga elétrica, então é a quantidade de carga que passa dentro do condutor num determinado tempo, ok? Você vai falar pra mim: pô, não tem fórmula? Pô, mano, você vai achar que eu vou dar uma aula aqui e não vou botar uma fórmula, né? Você tá doido. Lógico que tem, fórmula da corrente elétrica, né? Tá aí, ó, corrente elétrica é esse triângulo, quer dizer variação, é o delta, é aquele delta lá da equação de segundo grau, né, galera? Que vocês já viram delta pra caramba. E toda vez numa fórmula de física ou de química que apareceu delta, delta quer dizer variação, você leia variação. Então é delta Q, que é carga, variação de carga. Delta T, T é tempo, variação de tempo. Então aí, ó, variação de carga e o delta T, variação de tempo. Então, para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente divide a carga pelo tempo que ela demorou para atravessar ali. Beleza? Corrente elétrica. Um exemplo assim, basiquinho de cálculo de corrente elétrica. Tá? Um condutor ele é atravessado por uma carga de 0,5 Coulomb, aquele C, a gente fala, a pronúncia certa deve ser Coulomb, mas os alunos na aula falam até Colombo, né? Então é o Coulomb. Então, um condutor ele é atravessado por uma carga de 0,5 Coulomb durante 2 segundos. Calcule a corrente elétrica. O C é o Coulomb, escreve Coulomb, e o S é o segundo. Então eu tenho a carga e o tempo. Eu tenho que ter isso, porque na fórmula da corrente elétrica é carga dividido pelo tempo. Eu tenho que ter essas duas informações aí. Então, ó, fórmula, variação de carga dividido pela variação de tempo. A variação de carga, meio Coulomb. O tempo, 2 segundos. O tempo sempre em segundos, tá? Se eu divido aí, dá 0,25 ampere, que é a unidade de corrente elétrica.
Agora vamos falar dos tipos de corrente elétrica, tá? A gente tem corrente contínua, né? O que é uma corrente contínua? É aquela cujo sentido se mantém constante. Exemplo, pilhas e baterias. Eu desenhei aí ó, uma pilha amarelinha, uma lâmpada, ok? E uma chave aqui que pode abrir e fechar o circuito. A corrente vai circular em torno. Eu desenhei, que está em vermelho, a corrente circulando aí no sentido horário, saindo do polo negativo da pilha e indo para o polo positivo. Esse é o sentido real, tá? Mas, por convenção, adotou-se que a corrente circula do mais para o menos, do positivo para o negativo, mas isso é convencional. O real é do jeito que eu desenhei aí, ela vai do negativo para o positivo, beleza? Então, corrente contínua é a corrente da pilha e da bateria, aquela que vai só para um sentido a corrente. Okay? O outro tipo de corrente é a corrente alternada, é aquela cuja direção da corrente varia periodicamente, a corrente ela muda de sentido, ela vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. É a corrente gerada nas usinas, tá? A corrente que tem na tomada da casa da gente, aquilo é uma corrente alternada. Tá? No Brasil, ela é gerada com uma frequência de 60 Hz, Hz, tá? Ou seja, muda de sentido 60 vezes por segundo. A corrente ela muda de sentido 60 vezes por segundo. É muito rápido. Tem países que adotam 50 Hz. Se eu não me engano, o Paraguai, nosso vizinho aqui, é 50 Hz. Tá? Então, Hertz é a unidade de frequência, tá? Esse daí é o Sr. Hertz, homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz. Ele nasceu em 1857 e morreu em 1894. Então tá aí o físico alemão, é o da esquerda, tá? O da direita sou eu, hein, gente? Beleza? Hertz significa ciclos por segundo, tá? Então ela muda de direção 60 vezes por segundo. Então uma corrente do Brasil, que é 60 Hz, muda de direção 60 vezes por segundo. Uma curiosidade, né? Uma lâmpada dessas que vocês veem na rua, ela está na frequência de 60 Hz, ela pisca 60 vezes por segundo. Você não acredita, porque você olha para a lâmpada e não vê ela piscando. É lógico, é muito rápido, nosso olho não consegue captar. Mas eu vou dar uma dica para você, ó. Filma com o teu celular uma lâmpada, pode ser na tua casa, uma lâmpada incandescente ou a lâmpada da rua, tá? Aquela lâmpada de mercúrio. Filma ela, faz um filminho aí de 1 minuto e depois coloca no seu celular e assiste em câmera lenta. Você vai conseguir ver a lâmpada piscando, tá bom? É uma experiência bem bacana. Eu fiz isso aí na sala de aula com os alunos, que eles duvidaram, aí eu filmei e mostrei para eles. Eles piraram, ficou muito legal, tá bom? Essa unidade de frequência, ela aparece também na frequência das rádios, né, que a gente ouve. Pega uma rádio assim, alfa, ela tem uma frequência de 101,7 MHz. Mega quer dizer milhão, então essa rádio transmite na frequência de 101,7 milhões de hertz. É a frequência dela. Tem a Mix, que é 106,3 MHz. A Kiss, 102,1 MHz, que é a unidade de frequência da onda que a rádio transmite para a gente, beleza? Resumindo, né? Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas no condutor. A fórmula da corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. A unidade da corrente é o ampere. Corrente é representada pela letra I nas fórmulas. Nós temos dois tipos de corrente, que é a corrente contínua e a corrente alternada. E a corrente alternada no Brasil tem frequência de 60 Hz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto, simples, tá? E bem básico. Quando a gente retomar as aulas presenciais, nós vamos aprofundar mais no assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like no vídeo. Eu nunca peço like antes, porque primeiro você tem que ver se vai gostar. Se gostou, dá um like. Se gostou, compartilha com seus amigos. Se quiser, se inscreve no meu canal aí para dar uma força. Beleza, gente? Um grande abraço para todo mundo. Continue se cuidando, beleza? Continue se cuidando. Um grande abraço para todo mundo.